Na semana passada eu conheci um empresário que tinha total aversão ao INSS. Ele entendia que não valia a pena de forma alguma investir no INSS. E eu precisei explicar alguns conceitos e alguns motivos pelo qual valeria sim a pena, no caso dele, a investir na previdência social e não só em previdência privada ou outros fundos aí de investimento. O INSS pode sim ser um investimento. Isso tudo depende do contexto geral da sua situação. Então, se você tem essa dúvida, se você também tem essa crença de que não vale a pena investir no INSS, que é dinheiro jogado fora, assista esse vídeo até o final, porque você pode mudar esse entendimento, ou até mesmo reforçar, porque no seu caso não vale a pena. Mas para ficar tudo bem explicado, eu peço que você assista esse vídeo até o final, que vão ter vários pontos a serem levados em consideração, e é claro que a gente precisa trazer para a sua realidade e para todos os pagamentos que você já tenha feito na sua vida de INSS para tirar essa conclusão, além do perfil de investidor que você tem. Então assiste esse vídeo até o final que vai ficar tudo muito bem explicadinho para vocês, mas antes peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece. Como vocês sabem, eu só trago aqui notícias importantes, alterações de lei e até mesmo o que acontece no dia a dia do meu escritório ou até mesmo no meu dia a dia, coisas importantes que outras pessoas me questionam e que eu acho importante de trazer aqui no canal, e esse foi um questionamento muito interessante. Na descrição do vídeo tem os links para vocês acessarem nossas outras redes sociais, nossas formas de contato. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário. Estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Para que possa ser sanada essa dúvida, você precisa observar alguns pontos que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, mas a gente precisa trazer isso para o seu contexto da sua história. Pode ser que sim, vale muito a pena investir porque você já teve investimentos anteriores, ou seja, já teve pagamento de INSS anterior, e pode ser que talvez valha a pena investir mais para frente, mas isso tudo eu vou explicar, fiquem calmos. Olha só. Dentro do INSS existe os segurados que são chamados de obrigatórios, ou seja, pessoas que queira ou não queira têm desconto de INSS, e isso já vai ser ali incluído no seu bolo de contribuições perante o INSS, que são segurados, por exemplo, os empregados, os domésticos, os avulsos, são pessoas que existe exatamente ali direto a retenção de INSS mês a mês sobre a remuneração. E aí não tem o que fazer. O empregado que é um segurado obrigatório vai ter todo mês um desconto e isso vai sim para o INSS. Existem os segurados que são facultativos, que pode escolher ou não pagar INSS, e aí você precisa pagar como um segurado facultativo. Os empresários já têm como escolher o que quer fazer. Vamos dizer assim, você tem uma empresa e nessa empresa você tem retirada de prolabore, ou seja, você recebe como se fosse um salário dessa empresa. Nesse ponto, você é um segurado obrigatório e vai ter sim um desconto de 11% sobre a remuneração que você recebe da empresa. Mas vamos dizer que você decidiu não ter prolabore, que você só tem retirada ali no final do mês ou do ano, não sei, uma participação nos lucros. Aí você não está dentro do prolabore, está isento de pagar INSS, você só recebe lucros, ou seja, não paga nada de INSS. Qual que é o risco nessa situação e qual desses segurados que pode escolher o futuro? O empregado, ele não pode chegar para o empregador e falar, olha, eu fiz um planejamento e decidi que ao invés de eu receber R$ 2.500, eu deveria receber 7.000, porque isso vai me ajudar na aposentadoria. Isso não vai funcionar, não tem como você chegar para o seu patrão e pedir um aumento salarial, porque isso, apesar dele poder mudar até na sua carteira, talvez fazer um olerite nesse sentido, vai ter um pagamento de INSS e a empresa é muito onerada por causa disso. Então, é impossível você chegar para o patrão e fazer esse pedido. Agora, se você é o dono da empresa, você pode escolher, às vezes, aumentar o imposto da sua empresa pagando mais INSS para você, ou então pagando por fora e deixando tudo isso de fora da sua empresa, ou até mesmo não investindo nada no INSS, é uma opção. Qual que é o risco, né? Quando a gente fala de benefícios previdenciários, de INSS, a maior parte das pessoas, principalmente os empresários, pensam somente em aposentadoria. Por quê? Porque hoje eles têm uma renda, recebem da empresa, trabalhando ou não, uns trabalham direto dentro da empresa, outros não, só recebem uma porcentagem, e aí a gente pensa o seguinte: existe aposentadoria lá com 65 anos, mais para frente eu penso sobre isso.
Outros já decidem investir agora ao invés de investir lá na frente e por causa disso começam a investir muito dinheiro nisso. Só que antes você precisa descobrir quando que você vai aposentar e qual que vai ser o valor da sua aposentadoria. Se você fosse investir hoje, qual que vai ser a decisão que você vai tomar? Se investe mais, se investe menos, se paga o mínimo, se mantém do jeito que está, se paga por fora, se paga dentro da empresa. E aí você decidiu que você vai aposentar por idade, por exemplo, com 65 anos. Com 65 anos, você precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição. E talvez você decida fazer esse investimento lá na frente. Tudo bem. Ocorre que o INSS não é só aposentadorias. Existe pensão por morte, auxílio acidente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Hoje tem outros nomes, né? Aposentadoria por incapacidade permanente, enfim, mas para ficar mais fácil para vocês entenderem. Temos salário maternidade, temos auxílio reclusão, que eu espero que ninguém precise, mas é um benefício previdenciário. E aí o que acontece? Esses benefícios que eu citei, eles são benefícios que a gente recebe no susto, ou seja, você não espera receber por eles. É igual quando você paga um seguro do carro. Você tem um carro maravilhoso e você não quer bater. Mas se você bater esse carro, se acontecer qualquer coisa, você tem um seguro ali garantindo alguns pontos. E a mesma coisa com o INSS. A gente pensa na aposentadoria no futuro, claro que é muito importante, que vai garantir às vezes a subsistência da sua família ou não. Às vezes vai ser só um investimento, às vezes vai ser só um dinheiro que cai ali e você não precisa dele, mas existe também esses outros benefícios. Como que ficaria, aí que você precisa pensar, como ficaria a sua empresa amanhã se você hoje sofresse um acidente que te incapacitasse de estar lá presente? A sua empresa continuaria funcionando sem a sua presença? Ela continuaria normal, até melhor do que com você lá dentro? Ou ela fecharia? Porque se ela fechar, você vai perder a sua fonte de renda. E aí, o benefício do INSS talvez vai ser a única renda que a sua família vai ter. Então, talvez valha a pena sim investir no INSS. Por quê? Porque se você começar a pagar hoje, amanhã sofrer um acidente, você pode sim receber o auxílio acidente. E aí, né, claro que tem algumas carências, alguns benefícios têm carência, a gente precisa pensar sobre isso. E também temos a pensão por morte, que você pode deixar para os seus filhos, para sua esposa, seus filhos se forem menores. Então, também é um investimento de curto prazo, né? A gente espera que não precise usar, mas se for necessário, é importante ter essa questão. As empresárias que podem ser mães, que estão aí em idade de ser mães, 30 e poucos anos, né? Já começa, olha, eu quero aí ser mãe. E aí, o seu trabalho depende totalmente de você? Se você ficar ausente, a empresa, se você for empregado, a empresa vai pagar, né? Tudo bem, mas você já tem qualidade segurada. Mas se você for empresária, talvez você precisasse ausentar 4 meses. Como que vai ficar a renda da sua família nesse momento? Isso é muito importante de se pensar. E aí também, quando a gente fala de aposentadorias, aí já são mais contribuições. Você precisa ter 15 anos pagos para aposentar por idade. Para aposentar por tempo, a mulher precisa ter no mínimo 30 anos e o homem no mínimo 35. Temos outros requisitos a serem cumpridos, como pedágio, idade mínima, depende de qual das 5 regras de transição você vai entrar, mas existe a possibilidade sim de você investir lá na sua aposentadoria. E como que a gente fala de usar a aposentadoria como investimento? Existem pessoas que já têm contribuições efetuadas quando era empregado. E tinha contribuições muito boas. E aí resolveu abrir a própria empresa. Resolvi abrir a própria empresa e o que acontece? Comecei a pagar salário mínimo para diminuir o máximo a carga tributária da empresa e ficar com o máximo de lucro. Isso pode ser uma boa situação? Pode, se você tem bastante contribuição lá atrás, desde que seja depois de julho de 94, essas contribuições elas já vão aumentar a sua média dentro do INSS, porque você já pagou INSS sobre isso. E talvez você deveria pagar só um mínimo ali para manter a qualidade segurada para esses benefícios, que são, né, acidentários e tudo mais. E aí você, pelo menos um salário mínimo teria de garantia, e é pouco que você pode pagar por mês, né, 11% ali se a sua aposentadoria for por idade. E aí, lá no final, você vai usar essas contribuições maiores de quando você era empregado, complementou com contribuições menores, mas o grosso, né, vamos dizer assim, é aquelas contribuições que você já tinha. Então, nessa situação, talvez valha a pena você investir no mínimo. Agora, se você tem contribuições muito boas, só que ainda falta muito tempo para aposentar,
talvez seja interessante você pagar valores maiores de INSS para manter aquela média, porque a cada contribuição baixa que você faz, você diminui a sua média. E aí, claro que a gente precisa fazer um cálculo do retorno sobre o investimento, quanto que você vai investir e quanto que você vai receber lá na frente. Uma outra questão que você precisa analisar é também o tipo de negócio que você tem. Vamos dizer que hoje você tem uma locadora de vídeos. É muito difícil alguém ir locar vídeos. E aí, ou você muda de ramo, ou quando você tiver 80 anos de idade, você não vai ter mais essa profissão. E aí, talvez investir no INSS seja uma boa, porque você investe pouco hoje e vai ter um retorno lá na frente, ainda que seja de um salário mínimo, mas a gente está falando de quando você tiver 80 anos de idade. Então, talvez uma aposentadoria do INSS seria interessante sim. Agora, se você tem vários bens, você tem várias casas de aluguel, você tem vários empregados e a sua empresa é uma empresa centenária, não vai acabar nunca. Vai valer a pena você investir no INSS? Não sei. Vai depender do quê? Das contribuições que você já tem, do quanto que você vai investir e qual vai ser a regra que você vai aposentar. Então, se a gente estiver falando de você já ter aí 50 e poucos anos e precisa investir só um pouquinho, só para completar ali o tempo mínimo necessário, talvez valha a pena. Vai ter ali talvez um investimento de 3 mil reais no máximo, que você vai ter um benefício para o resto da vida. Agora, se você é muito novo, talvez valeria a pena pensar qual regra que vai vir primeiro, né? Porque você tem poucas contribuições lá atrás e talvez não seria uma boa investir em INSS, mas como que a gente vai descobrir isso? Analisando qual que vai ser o retorno que você vai ter, ou seja, qual o benefício que você vai ter de acordo com o investimento que você vai fazer hoje. Se o investimento for muito alto para você ter um retorno mais ou menos, talvez esse investimento muito alto seria melhor você investir em outras coisas. Agora, se o investimento for pequeno, porque você já tinha outras contribuições, talvez valha a pena. Ou até mesmo, se o seu negócio não é um negócio centenário, você tem certeza que quando você tiver 80 anos de idade, ele ainda vai estar rodando e vai estar te dando lucro, ainda de que você não esteja trabalhando, aí talvez a gente precise repensar situações. Então, quando a gente fala de planejar, né, o INSS e decidir se ele é um investimento ou não, depende da história de cada um, das contribuições que cada um tem, depende do tipo de empresa e da chance dessa empresa de trazer um retorno, né? Ainda que você não trabalhe. Isso é uma questão muito importante porque muitos empresários estão atuando dentro da empresa, mas não estão pensando na ausência. E em casos de ausência, em caso desse empresário não estar dentro da empresa, ela simplesmente fecha. Então, isso é muito importante. Se você decidiu que não quer investir em previdência, que não é o seu momento, que você não quer gastar dinheiro com o INSS, você precisa dar um jeito na sua empresa de que ela te traga lucro, independente de você estar aí dentro. Talvez treinar funcionários, talvez criar procedimentos internos que colocar o seu conhecimento, vamos dizer assim, no manual, para que as pessoas possam atuar sem que você esteja presente ali todo o tempo. Porque senão a sua única fonte de rendimento está vinculada à sua única pessoa, né? Você sozinho, e você sozinho estando ausente não tem como a empresa continuar. Então isso tudo é muito importante de ser pensado, é muito importante tomar essa decisão e quanto mais rápido você verificar qual que vai ser o retorno sobre o investimento, melhor. Aqui no escritório a gente atende, às vezes, pessoas que estão começando a própria empresa com 30 anos de idade. E aí a pessoa fala, será que vale a pena investir? Então, a gente precisa fazer todos esses cálculos para ver se vale a pena. Por quê? A pessoa sendo muito nova, talvez ela vai investir muito por muito tempo. Ou talvez ela vai poder investir pouco, porque ela tem muito tempo, ela pode investir uma vez por ano. E aí vale muito a pena, talvez, pagar INSS como segurado facultativo no teto uma vez por ano, ao invés de pagar longos períodos. Então, planejar, sim, é uma situação importantíssima. Você vai viajar, você planeja toda a viagem. Você vê onde você vai, quanto você vai precisar levar de dinheiro e tudo mais. A mesma coisa é para tomar decisões na vida. A gente só consegue tomar decisão quando a gente sabe exatamente para onde vai, quanto que vai gastar e quanto que vai ter de retorno ali sobre tudo isso que você está investindo. É isso que é o nosso trabalho, que a gente chama de planejamento previdenciário para empresários. Então, eu espero ter esclarecido para vocês algumas coisas ou até mesmo te deixado mais em dúvida ainda. Minha intenção é te deixar na dúvida, na verdade, para que você possa buscar
entender como que vai funcionar para o seu caso, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem uma idade, mulheres e homens têm regras diferentes, alguns benefícios não vão ser aplicados para os homens, por exemplo, ou talvez os requisitos são mais difíceis para as mulheres ou para os homens, tem professor, tem várias categorias, tem atividade especial, trabalho rural, tudo isso a gente precisa incluir nos seus cálculos, na sua média e tudo mais para verificar se vale a pena ou não. A ideia é te deixar na dúvida para que você possa buscar realmente alguém para te ajudar. A minha intenção é mostrar algo que você não sabia, agora você sabe e precisa resolver essa situação para tomar decisões. Então, espero ter atingido esse objetivo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!